Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Eu estou aqui com o nosso convidado super especial, o professor Henrique Paioncelli. Ele é parapsicólogo, terapeuta, já trabalha há mais de 30 anos com terapias integrativas, como constelação familiar, regressão e o psicodrama interno. Então, professor Henrique, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, uma honra para mim também, de falar sobre esses assuntos importantes de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente vai se deparar com duas realidades básicas. Primeiro, a gente descobre o potencial que tem, e nós temos um potencial mental, podemos dizer físico, espiritual, muito grandes, e também a gente poder se deparar com aquilo que me impede de levar com êxito todo esse potencial e colocar esse potencial a meu favor e não contra, porque quando a gente se desconhece, a gente usa o poder mental contra si próprios. A desinformação faz estrago e a maioria das pessoas faz isso. Usa o poder que tem contra si. Né? E é muito importante isso para nossa evolução, né? Principalmente nos momentos atuais, onde muitas pessoas estão passando por problemas pessoais, por dificuldades. Então, nós viemos hoje com um assunto, um tema específico, né, professor? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e várias pessoas responderam que gostariam de saber sobre regressão. Costumo dizer o seguinte, que eu recomendo para todos, porque não tem contraindicação. Eu já posso até trazer uma definição bastante simples, que a regressão é lembrar o passado, só que com o intuito de passar a limpo esse passado. A maioria das pessoas, às vezes, elas lembram do passado e se lamentam. E aqui a gente faz o trabalho exatamente ao contrário, olhar para cada situação, compreender aquilo dentro do contexto onde ele aconteceu, ver o que levou aquela pessoa para fazer isso, por que eu atraí essa situação. Então a origem do problema está em mim e a solução também. Não é a regressão que resolve, que te faz melhor. É o que se faz com o conteúdo que você acessou. Você lembrou de uma história traumática e você se lamenta, você consegue se piorar um pouco mais. Isso. E a maioria faz isso. Agora, a partir do momento que se acessa esse conteúdo com objetivo terapêutico, as situações se organizam no lado inconsciente e você começa a sentir-se mais segura, mais seguro daí para frente. Perfeita colocação, professor. Eu diria que, inclusive, é você ressignificar a sua vida, né? Exatamente. Então, aí as coisas começam a tomar um novo rumo, aquilo que não dava certo começa a abrir novos caminhos e a tua vida flui de uma maneira mais natural, para o lado mais positivo. E professor, tem muitas pessoas que têm medo de fazer regressão. Eu já recebi várias pessoas no meu consultório, falei sobre regressão, algumas delas, eu tenho medo de regressão porque eu vou acessar a algo que eu não quero ver. Isso também eu já ouvi. E outra coisa, a pessoa tem medo de não voltar. O senhor pode explicar pra gente isso? Como eu falei há pouco, a regressão eu recomendo para todos. Só que depende quem vai fazer essa regressão para você. Tá? Porque a pessoa que se dedica a isso, a pessoa ela precisa estudar, se aprofundar, e você nunca sabe o que você vai acessar durante uma regressão. E a pessoa que conduz isso precisa saber lidar com aquilo que surge. E a partir do momento que esses conteúdos afloram, eles precisam ser compreendidos dentro do contexto onde ele aconteceu, seja um fato recente ou remotamente colocado, ou até de outras existências. Então, a partir do momento que aquilo surge, trabalhar, fazer a compreensão, ressignificar. Agora, tem 3 mitos que normalmente são empecilhos para algumas pessoas fazerem a regressão, se permitirem isso. Primeiro, aquilo que você falou, independente do grau de instrução. Eu queria fazer uma regressão, mas eu tenho medo de não voltar. E eu tenho dito que a pessoa não volta. Por quê? Então, digamos assim, na esportiva, a pessoa não volta porque ela não vai, ela não precisa ir a lugar nenhum. O termo certo e adequado é acessar os conteúdos do inconsciente e ressignificá-los.
Então isso é um mito que se criou. E a pessoa ela vai lembrar de tudo, não é, professor? E ela vai lembrar de tudo. Outro mito, então, falando disso. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu gostaria de fazer uma regressão e ao acordar eu quero estar livre desses problemas. A pessoa supõe que ela vai dormir, vai ficar inconsciente. E é fácil de compreender isso. Se a pessoa dormiu, não dá para fazer nada. A pessoa ela precisa estar consciente o tempo todo. Só que tem um detalhe: na medida em que a pessoa ela se deixa conduzir, vai aprofundando o estado de consciência, vai ampliando esse estado e os conteúdos começam a emergir e eles vão sendo narrados para mim como terapeuta. E ali a gente vai fazendo a compreensão de cada um desses detalhes. Às vezes eu costumo fazer uma analogia com um aplicativo, né? Você bota o dedo no aplicativo e abre todo um portal de informações. Mesma coisa, a partir de um sintoma, de um sentimento, de uma emoção, você pode abrir as memórias e elas surgem. E aí você vai começar a trabalhar cada uma delas. Aí terminou, conclui sem problema nenhum. E com o passar dos dias a pessoa começa a se sentir melhor, mais leve, mais segura. E aquilo que foi resolvido durante uma regressão, que teve começo, meio e fim, não tem recaída, foi ressignificado. Aquilo foi, né? Foi. Você pode lembrar o tempo todo, mas aquilo não tem mais um efeito negativo que tinha antes. Não pessoa mais negativamente. Exatamente. Né? E um terceiro mito, que muitos começam a falar que para fazer uma regressão precisa estar relaxado. Na verdade, a pessoa às vezes ela está cometida de um pânico ou até de um sentimento muito forte de agressividade, ele não vai conseguir relaxar. Então se faz o que? A técnica é exatamente isso. A coisa está aflorada, vamos entrar nesse estado. Atrás disso surge alguma história para contar. Então acho que essas questões são importantes para desmistificar e desmitologizar a questão da regressão, que no fundo é algo muito simples. Excelente isso, é muito bom trazer essa clareza pra gente, né, professor? Porque muitas pessoas, elas não têm acesso a essas informações, então hoje a gente está trazendo para vocês, para que vocês possam ter esse conhecimento e saber que existe essa ferramenta para nos auxiliar, né, professor? Porque as pessoas às vezes confundem as coisas, hipnose, regressão. Isso. Você faz regressão, você faz hipnose, a pessoa já está hipnotizada por um problema e a regressão ela vai lá e deshipnotiza isso. Então se acessa esses conteúdos, se ressignifica e se tira aquela criança daquele estado. E aí automaticamente ela começa a tocar a vida normalmente. E o senhor falou agora, né, a gente tira a criança desse estado. O senhor pode nos falar quais são as informações que são acessadas? São informações apenas da nossa infância ou também pega informações anteriores? Para quem acredita em vida passada, como nós, né, pega essas informações de vidas anteriores. Exatamente. Você pode acessar conteúdos da infância, do período da gestação. Você pode acessar conteúdos transgeracionais. Às vezes são questões, aí entra a questão do psicodrama interno, que você pode acessar conteúdos do avô, bisavô, tataravô e outras gerações lá atrás, e que tudo isso está refletindo aqui na ponta em nós. E também, através de uma regressão, a pessoa ela pode, independente de acreditar, acessar conteúdos de outras existências, de outras vidas, sem conotação religiosa, porque esse trabalho, essa questão da regressão a vidas passadas é uma técnica terapêutica e não tem nada a ver com religião, porque às vezes as pessoas dizem, falou de vidas passadas porque é espírita, porque é espiritualista, porque é budista. Não, são realidades humanas. Então, antes de você pertencer a uma filosofia, uma religião, você é um ser humano. E nós temos que observar exatamente essa questão natural do ser humano. E a partir do momento que a gente vê a natureza humana, os problemas são semelhantes. Os teus, os meus, das outras pessoas. Então, na medida que a gente consegue olhar dessa forma, as coisas ficam mais leves. Então, quando você se conhece, você vai poder exercer a sua fé, cada um na sua religião, de uma forma muito linda, maravilhosa e com fundamento. E professor, quais seriam os motivos para eu procurar fazer uma regressão? Os motivos são inúmeros.
Às vezes é o medo de falar em público, às vezes é um problema alimentar, às vezes é uma síndrome do pânico, um estado depressivo. Então, são inúmeras as queixas que podem ser olhadas no sentido de a gente buscar a causa. E sempre que você tem isso presente, é preciso então seguir o caminho desse sintoma. E no fundo nós somos muito parecidos, os problemas são muito comuns. Às vezes apenas muda a intensidade com que cada um muda. Outro problema que às vezes faz a pessoa não procurar ajuda, porque a impressão que dá é que esse problema é só eu que tenho. Então eu não vou abrir porque... Tem vergonha. Tem vergonha, exatamente. É o primeiro ponto de ser trabalhado nesse caso, é a vergonha. Né? Para poder, digamos assim, trabalhar isso. E às vezes não se abre, não se conversa, porque se tem medo do julgamento. Se eu falar isso para você, o que você vai pensar? Nessa hora eu já estou julgando você, me julgando. E aí eu me fecho, e aí vem a arrogância, vem o orgulho, vem o ego, que impede a pessoa de seguir. Quando a pessoa reconhece que tem essas coisas a serem resolvidas, se vai no ponto certo, se desarma aquele ego e aquela arrogância ela sai. E a vida, gente, ela vai ficar bem mais leve a partir disso. Tudo flui. Só que aí o que a pessoa faz com essa informação acessada? Exatamente, esse é o drama das pessoas. Ela acessa esses conteúdos e não sabe o que fazer com eles. E na terapia, se acessa esses conteúdos, eles precisam ser ressignificados, mas também não sabem como fazer. E se entra naquela lá, perdoa, não perdoa, ou fica lá com aquela questão da mágoa. Até vou citar um exemplo. O cliente que passou por essa experiência, ele me autorizou a publicar isso no livro, claro, só por questões éticas não foi colocado o nome dele. Que ele tinha dificuldade de falar em público e era um advogado, ele é um advogado. Então, quando tinha uma audiência, ele passava mal 3, 4 dias. Se precisasse dar uma palestra, era terrível. E nós fomos fazer a primeira regressão com ele e olha o que ele lembrou. Mais ou menos pelos 7 anos de idade, na escola estavam precisando... Foi pedido para que cada aluno decorasse um versinho de um poema e fosse declamar lá na frente. Tá, ele decorou, tudo bem, quando ele chegou lá na frente, ele não lembrou, mas ele começou a fazer movimento com as mãos e abrindo a boca, né? E não saía nada. Dá para imaginar a situação. Aí eu perguntei para ele, porque a gente vai interagindo durante o procedimento, né? Como é que você se vê ali na frente, de cabeça baixa, querendo sumir, ele falou. Como é que você se sente ali na frente da turma? Olha, primeiro a imagem, depois o sentimento. Eu estou me sentindo exposto, ridicularizado, pagando mico, todo mundo zoando de mim. É isso que ficou no subconsciente. Aí o procedimento foi simples, disse, como é que você gostaria de se ver? Aí se usa a imaginação da pessoa. Aí ele sugere e a imaginação ela vai sendo alimentada, que o próprio Jung fala da imaginação ativa. Então se usa essa ferramenta também. Como é que você gostaria de se apresentar? Claro que bem, né? Então veja você levantando a cabeça e declamando o seu versinho, conseguiu imaginar isso. E deu para perceber que ele esboçou um sorriso, né? Disse para reforçar, então imagine-se declamando uma poesia. Ele conseguiu, até porque depois me falou que ele escreve poesia, né? Então ficou muito mais fácil, né? Terminou a sessão, ele foi embora. Um mês depois ele disse, professor Henrique, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu tive 2 audiências nesse período. Eu não me reconheci. Ele falou exatamente com muita satisfação. Eu consegui falar não meio minuto como eu fazia antes. Falei 10 minutos segundo as orientações que eu precisava deixar lá. Então aí se vê então um exemplo muito simples esse, mas o efeito ele veio depois. Então se tirou o menino daquele estado que é um homem hoje de mais de 40 anos e poder ser bem sucedido na profissão. Por isso que muitas inseguranças nos faz perder oportunidades. Muitas pessoas perdem oportunidade por causa dos medos, das inseguranças, de inibições, de censuras que foram vividas não só na nossa infância, como coisas que vêm de longe e outras existências também. Muito bom, professor. Então terminamos por aqui a nossa conversa de hoje. Se vocês quiserem que a gente traga mais assuntos, então vocês podem comentar aqui, dizer o que vocês acham. Será um grande prazer receber o professor aqui novamente para poder trazer mais assuntos para a nossa evolução. É um prazer estar contigo e também com os seus ouvintes. É um prazer, é todo nosso, professor. Muito obrigada. Desejamos uma excelente semana para vocês, cheia de coisas boas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.
Your body's amazing.